Eu, com 5 anos, eu queria ser soldado. Lorival de Souza Lima, psicólogo, especialista no desenvolvimento de pessoas. Mais de 10 anos ensinando no Exército. Criador do método de aprendizagem através da pedagogia e comportamento. Autor do livro Extração de Brasileiros da Costa do Marfim. Coronel das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Eu tinha vontade de me testar. Eu falei, cara, já que é para me testar, né? Eu quero o top, eu quero o curso mais difícil, eu quero aquele que vai ver se realmente eu tenho condições ou não. Quando você insiste em um projeto, insiste em algo e obtém o êxito, a gente fica com marcas neurológicas. Quando a gente decide fazer um curso desse, a gente quer pertencer àquele time. Adequação ao ambiente que você vai operar. E a repetição. Repete. Isso cria marcas neurológicas. Quando você pensa algo, o cara fez uma pesquisa, colocou vários sensores no corpo, paga flexão, identificou onde esse sensor era monitorado. Agora senta aí e fica quietinho. Pensa em você pagando flexão. Aqueles mesmos locais e estímulos eram conduzidos em menor escala. É igual o time de visão. Isso dá um orgulho, isso dá uma identidade. Você ingressa naquela tropa, você faz parte de um grupo diferenciado. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. E agora, guerreiro, você pode ser membro do canal e apoiar nossas causas sociais. Então, se você quer ser membro, tem um botão aqui embaixo e você já consegue. Todo o valor que a gente recebe, ele é direcionado tanto para capacitação ou para a nossa causa maior, que é ajudar os militares e veteranos. Eu sou o John, Tenente Rocha. John, a divisão está tomando um corpo e eu estou muito feliz em poder falar para vocês que hoje mais um convidado de peso com a gente. E está só começando, porque agora vocês vão começar a perceber uma movimentação, tá? Uma movimentação positiva por parte do nosso grupo. Lembrando que além do nosso podcast, vocês também podem acompanhar o podcast do Brasil na Escuta, que é o nosso psicólogo. Também o podcast do Galdino, que está fazendo um trabalho essencial, que tem como objetivo principal, na verdade, facilitar o trabalho de transição de carreira, né, e aproximar um pouco mais as empresas dos valores militares, que muitas das empresas desconhecem esses valores. Então, só tenho a agradecer a audiência, obrigado por vocês estarem sempre com a gente. E para retribuir a essa audiência, hoje nosso convidado é um convidado de peso, inclusive autor de um livro que acabei de dar uma olhada aqui na dedicatória que foi feita aqui para a divisão, para mim e para o John. É uma honra poder recebê-lo aqui, Coronel Souza Lima, que tem uma história fascinante para contar para a gente e vai naquela linha, né, que a gente sempre fala, de como que os atributos que são desenvolvidos dentro da caserna, quanto que eles dão de vantagem para as pessoas numa transição de carreira ou até mesmo em questões pessoais ou em projetos profissionais, né, ou no empreendedorismo. E eu sei que, até pela obra que o senhor tem, eu sei que o senhor é mestre nesse assunto. Além da sua formação, né, psicólogo. Então é uma honra tê-lo aqui, sinta-se em casa e muito obrigado pelo convite. Aliás, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite de vocês, eu abro a minha fala pela gratidão de poder estar aqui, de poder compartilhar esse momento. Né, eu estou com 30 anos de exército, indo para a reserva em breve, né, me preparando para a reserva. E estar aqui entre veteranos, entre amigos, é uma satisfação muito grande, poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. O livro traz um pouco da experiência da operação de extração de brasileiros da Costa do Marfim, mas, na verdade, quando a gente faz uma obra dessa, você entrega ali toda a sua vida, toda a sua carreira, os seus 30 anos são colocados ali. E a gente consegue adicionar ali um pouco da experiência como psicólogo, como uma pessoa que lida com pessoas. Então, estamos aí para evoluir nessa conversa. Muito bom, Coronel. E uma primeira curiosidade, né? Como que o senhor acabou decidindo, né, trilhar a carreira militar? Já era algo pensado desde pequeno, algo que incentivado pela família, por exemplo, ou não? Acabou acontecendo por acaso? Conta pra gente um pouquinho de como que foi isso. Bem, é uma história bem bacana, eu gosto desse início. Eu, com 5 anos, eu queria ser soldado. Eu via um militar na rua, começava a perguntar sobre o fardamento, sobre a arma que ele usava, que ele portava. A minha mãe me orientou e tal, me explicou que existia uma escola de formação para oficiais. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E já tinha isso em minha mente, eu não me via fazendo outra coisa. No final do 2º ano, eu fiz as primeiras provas, não tive um bom resultado. Me preparei muito mais, escrevi para uma editora, recebi livros.
para fazer as provas definitivas no final do meu 3º ano. Eram 3 dias de provas. No primeiro dia era matemática e física. Eu havia me preparado muito. Meu pai, professor de matemática, me auxiliou naquela preparação. Eu me lembro disso como se fosse ontem, né? A prova eram 30 questões, o ponto de corte eram 12. Eu tirei 8. Então aquilo ali me deixou muito para baixo. Eu não tive nem coragem de chegar em casa e comentar sobre aquilo. Fiquei calado, voltei no 2º, no 3º dia e decidi que, mesmo estando fora do jogo, eu falei, vou entregar o meu melhor, cara. É o que eu tenho, me propus a isso e vai ser assim. No 2º e no 3º dia de prova, eu fui um dos últimos a sair da sala, sem expectativa de vitória ali, né? Eu já estava fora do jogo. O fato é que a prova de matemática havia sido tão difícil que o ponto de corte abaixou de 12 para 8, me colocando no jogo de novo. E aquilo me permitiu ingressar nas Forças Armadas. Foi a minha primeira grande lição de persistência, até de resiliência, né, pela frustração que eu tive inicial ali. Então aquilo ali foi uma primeira grande vitória da minha vida. É um grande teste mesmo, porque você toma um baque inicial, né, que acha que já está tudo perdido, e se ali naquele momento o senhor deixasse a desmotivação tomar conta, talvez não teria o mesmo rendimento que acabou tendo depois, né? Então, que legal. Mas é realmente na prática uma resiliência ali de falar, não, peraí, vou continuar fazendo o que eu me comprometi a fazer da melhor forma possível, e que bom que deu certo. Deu certo, e teve um fato interessante, no 2º dia de prova, no primeiro dia tinham 30 alunos dentro de sala. No 2º dia só apareceram 15. Então, metade ali daquela sala que eu realizei a prova já tinham desistido de continuar. Certamente pelo mesmo motivo que me deixou abalado, que foi aquela prova difícil de matemática. Acharam que a nota de corte também deveria ter sido a antiga ainda, né? Exatamente. Olha só. Ficaram abaixo da nota de corte, desistiram por aquele motivo e certamente alguns daqueles ali, se tivessem persistido, teriam obtido êxito ao final do processo. Isso me leva a pensar até, Coronel, claro que talvez tenha sido o acaso, né? Mas me leva a pensar que é um bom teste também, né? Até para você medir ali o grau de comprometimento de cada um e de querência mesmo, né? Porque às vezes, pô, vamos colocar uma nota, depois vamos abaixar, vamos ver quem realmente fica. Né? Não sei se foi isso ou se foi por um acaso. Talvez a gente nunca vai descobrir. Mas é uma boa maneira, né? De você já peneirar ali até a questão mental Exato. mesmo de quem realmente está comprometido. Pode ser. O que eu tiro de ensinamento é que nós somos condicionados. Então, quando você insiste em um projeto, insiste em algo e obtém o êxito, a sua mente, né, a gente fica com marcas neurológicas. Aquilo ali, aquele êxito, ensina para você o seguinte, olha, vale a pena, cara. Passa esse sufoco, tenha dificuldade, mas você vai ser recompensado. E da mesma forma, como a gente, ao longo do processo, não, eu vou desistir porque isso aqui está difícil, e você sai dali e vai para a zona de conforto. Aquilo também te educa de forma incorreta, de forma errada. Você sai da dificuldade e vai para a zona de conforto. Por isso que muitos alunos em curso de comandos, o cara vai, tenta uma vez, tá difícil, ele pede para ir embora e vai para a zona de conforto, sai. 2, 3 e não consegue concluir nenhum curso, e muitas outras coisas ele tem um revés por esse hábito que ele adotou de tá ruim, eu paro e vou tentar outra coisa. E quando ele entende que, olha, insiste, cara, vai, que você tem êxito no que você persistir. Quando ele tem aquele gosto da vitória, subir num pódio, concluir uma corrida longa que você se preparou por muito tempo, aquilo ali te dá uma energia, um vigor que você transporta para outras coisas na sua vida. Seja o estudo, seja a atividade física, seja num matrimônio, né, que às vezes é difícil a gente, né, compartilhar uma vida a dois. Eu tenho 20 anos de casado, eu posso falar sobre isso. Mas tudo está relacionado, né, essa questão da persistência, isso envolve tudo na nossa vida. Começamos bem, hein, Rocha? Como sempre, o poder da mente, né, Coronel? A mente é que guia aí a nossa vida, e acho que cursos como de comandos, forças especiais, é um bom exemplo, né? O cara pode estar preparado fisicamente, pode ser o mais forte, né, fisicamente falando, mas se a mente não acompanhar, fica para trás, né, Rocha? Sem dúvida. E, Coronel, qual que foi a experiência do senhor, principalmente em querer estar no comandos, fazer o curso, como que isso surgiu? O senhor falou um pouquinho como ingressou nas Forças Armadas, mas
Qual que foi a virada? Eu quero ir para comandos, quero seguir ali a trajetória de um Forças Especiais. Durante a academia, a gente sempre ouve falar, sempre vê o trabalho das Forças Especiais, e eu tinha muita curiosidade sobre aquilo. Eu tinha um bom preparo físico, era bom de campo, e eu tinha vontade de realmente de me testar. Eu falei, cara, já que é para me testar, né, eu quero o top, eu quero o curso mais difícil, eu quero aquele que vai ver se realmente eu tenho condições ou não. E eu vou até aproveitar a sua fala aqui, Auleta. Mandei o requerimento, fui para o curso, cheguei a ter dúvida durante aquele processo de treinamento. Falei, cara, será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? E no dia que eu me apresentei, nós éramos 52 candidatos. E a média de formação é em torno de 20%. E eu comecei a fazer conta. Falei, cara, não deve se formar uns 10. No ano passado se formaram 5. Para manter essa média, pode ser que aumente para 15, então aumenta a chance. E eu comecei a contar. Falei, pô, aquele cara ali, forte, bem preparado, pô, vai se formar. Aquele outro ali, já tem um curso de combate, pô, também vai se formar. Aquele outro, brabo, pô. Eu chegava no 20 e não chegava em mim. Chegava a minha vez. Falei, cara, eu acho que não vai dar para mim esse ano. O fato é que dos 6 que se formaram, nenhum deles estava na minha contagem. Olha só. Então aquilo ali foi outro grande ensinamento. E depois, quando a gente se forma em psicologia, começa a trabalhar com pesquisa, voltando, né, a mente para aquele episódio, eu não consegui isolar uma variável, o tamanho da vontade de cada pessoa. Se você conseguir mensurar isso, você tem dados significativos. E refletindo sobre a vontade, eu julgo que é possível você ter uma referência, né, através de 2 fatores. Primeiro, o significado emocional que a conquista daquele objetivo tem para aquela pessoa. É o que vai mover ela, né? É o coração dela batendo. O quanto o coração dela está engajado, motivado, né, para conquistar aquele objetivo. E uma outra variável muito considerável também, o quanto aquilo ali vai trazer de retorno funcional, né, e até financeiro. É a questão funcional do trabalho, né, da satisfação com os resultados. Eu entendo dessa maneira. Coronel, o senhor diria que basicamente seria a motivação do combatente estar ali, ter ali algo em troca ou algo que vai trazer um benefício que ele consiga ver? Você acha que está mais ligado à motivação do que propriamente um cara ser, esse cara tem força de vontade, esse cara é disciplinado? O senhor acha que além de todos esses fatores, às vezes até um porte físico, a motivação seria o ponto principal? Eu digo que o militar, para concluir um curso, por exemplo, né, para a gente ter uma condição, ele tem que estar bem preparado fisicamente, né? O material dele tem que estar de acordo, e a vontade, que a gente pode também entender como uma motivação, ela tem que estar alinhada. Ele tem que ter um motivo, o coração dele tem que bater, né? Ele tem que vibrar com aquilo ali. E aquilo tem que trazer algum retorno para ele, né? Funcional, ou ele vai ingressar numa nova tropa, né? Vamos colocar isso para o estudo agora, né? Um concurso, uma prova. Só a vontade não é o suficiente. Ele tem que estar bem preparado, ele tem que ter uma base, né, considerável, ele tem que pegar as matérias específicas daquele material ali e estudar aquilo. Eu trabalhei com psicopedagogia há muito tempo, processo de ensino-aprendizagem, então a gente, com alunos da ESA, enfim, então a gente tem um pouco de referência nesse sentido. Está bem preparado, né, ali intelectualmente e está com vontade, a vontade é que vai permitir com que ele acorde 4 horas da manhã para estudar, alongue os horários de estudo, vai permitir com que ele, no horário de almoço, enquanto o outro vai dormir, ele vai abrir o caderninho dele ali e vai ler as anotações. E eu tinha colegas que, durante a academia, eles não tinham, assim, uma capacidade intelectual muito aflorada. Mas esse colega particularmente, toda janela ele estudava. A gente viajando de ônibus, nos intervalos, ele estudando. Todo mundo dormindo, a luzinha dele acesa, estudando.
Horário de almoço, ele estudando. Hoje, mesmo com aquela capacidade intelectual limitada, esse garoto se formou engenheiro do IME. Olha aí. Engenheiro do IME. Então, assim, fez a diferença. O conta gota que ele veio fazendo ao longo da vida dele fez a diferença lá na frente. Então, por isso que quando você tem um objetivo, você tem que... os objetivos a longo prazo, eles são, assim, mais difíceis pela persistência, pela resiliência que você tem que ter. Agora, quando você alcança aquilo ali, é extraordinário. É extraordinário. O ensinamento é... Eu costumo dizer que a motivação ela é como se fosse um nitro, né? Para você poder se manter dentro desse trilho. Porque é muito difícil, por mais que você seja disciplinado, vai ter um momento que você vai balançar. Vai ter um momento que você vai balançar. Porque você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, aquela pessoa resiliente também no ponto de vista de que não, se eu me propus a fazer essas tarefas, eu vou lá e vou executar. Só que lembrando, né? Nós não somos robôs, né, cara? Nós somos seres emotivos, né? Então, assim, se você não tiver... Que aí vem a questão do motivo para a ação, né? Que é a motivação, né? Se a gente dividir motivo para a ação, se você não tiver um motivo bem determinado ali, que mexa com a tua satisfação pessoal, nesses momentos que você vai balançar, mesmo sendo disciplinado, é bem provável que teu rendimento caia. Porque você pode até continuar cumprindo com as metas que você estabeleceu por você ter uma disciplina bem apurada, mas se não tiver a realização junto, não vai ser a mesma coisa. Agora, imagina você disciplinado e motivado. Aí é a combinação perfeita para o sucesso, né? E aí a pessoa consegue não só cumprir aquilo que ela pré-determinou para fazer, mas da melhor forma e não só da melhor forma, ainda ultrapassando, né? Que foi o exemplo desse rapaz que o senhor comentou, né? Que o cara, todo momento que dava, se a pessoa fosse só disciplinada, mas não fosse motivada, será que ele seria desse jeito? Exatamente. Acredito que não. Também acredito. Né? Então a minha visão, eu falo muito sobre isso, né? Porque a gente, assim, não quero dizer que ninguém tá certo, ninguém tá errado, mas é muito comum, principalmente nas redes sociais, a gente ouvir que a disciplina vence qualquer motivação e que o que importa é você fazer mesmo contra a vontade. Cara, em alguns aspectos isso pode até servir, mas pode ser perigoso para vários outros. Sim. Porque você tá falando pra pessoa, para quem é leigo principalmente, não tem, né, estudo e tal, assim, aprofundado nessa parte de psicologia, etc. Você pode estar falando pra pessoa o seguinte: olha, faça aquilo que você não goste. Mesmo que você não goste, faça. E não é bem assim, pô. Se não tiver opção, por várias questões, inclusive financeiras, estruturais, familiares, etc., temporariamente, ok, mas a pessoa sempre tem que ter um visiate lá pra frente pra falar: não, mas quando eu puder, eu já vou me preparando para fazer aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que me dá satisfação pessoal, porque isso não acontece, infelizmente, Rocha, o que está acontecendo hoje no mundo, cara. Pessoas, às vezes, numa empresa boa, com salário bom, e tomando remédio antidepressivo, porque não se sente satisfeito no que está fazendo. Então, eu sempre falo para tomar um pouco de cuidado com essas frases, e toda vez que você, né, você que está nos ouvindo, entender de algum influenciador ou ouvir de alguém essa questão, procure avaliar o contexto, né? Antes de tomar decisões precipitadas. Então, obrigado pelas palavras. Acho que foi um bom exemplo esse rapaz. O senhor conhece ele ainda, né? É amigo do senhor. É um amigo. Bom exemplo, porque... E formar no IME não é fácil. Para quem não sabe, é difícil entrar e é difícil sair. Então, não é para qualquer um, não. Exato. O cara tem que estar disciplinado, preparado, motivado. E aí, Coronel, eu até queria fazer uma pergunta para o senhor, que até o João Ricardo, quando conversou com a gente, falou muito sobre isso, dos comandos, forças especiais, serem pessoas automotivadas, que conseguem criar ali, de alguma forma, nem que seja alguma coisa concreta, mas às vezes até abstrata, para que se motive. E eu percebo muito isso na minha vida. Eu sou um cara disciplinado e tudo mais, mas hoje eu consigo me automotivar com coisas simples. Eu crio alguma coisa na minha cabeça ali que me motiva para estar fazendo, seja conquistar um objetivo, seja conquistar, às vezes, uma missão simples, ou eu me propus a fazer isso, eu vou fazer. Aí a minha pergunta é: o senhor conseguiu ver essa relação com os militares, os comandos, forças especiais que o senhor conversou e até esteve junto ali na formação, essa capacidade de se automotivar, ou não? Precisava sempre ter uma motivação muito clara do que ele estava ali para fazer, como a Oleta disse. Perfeito, entendi. Vou ampliar um pouco a resposta aqui para conseguir chegar no que você quer. Quando a gente decide fazer um curso desse, a gente quer pertencer àquele time. É igual o time de visão. Isso dá um orgulho, isso dá uma identidade. Você ingressa naquela tropa, você faz parte de um grupo diferenciado.
aquele grupo diferenciado, ele trabalha de forma precisa, de forma técnica, de forma estratégica, né? E ali você pode ser um cara muito bom, mas ali você é só mais um, porque todo mundo ali faz tudo muito bem feito, né? E ao mesmo tempo, se você está ali e faz algo que não sai bem feito, isso é desagradável para a própria pessoa, né? Então, essa motivação ela vai primeiro, de você pertencer àquele grupo. Aquele grupo entrega bons resultados. Então, você pensa dessa forma, né? Você cria essa identidade. Não, cara, o nosso negócio aqui é entregar resultado. E muitas vezes o resultado em equipes operacionais de alto risco não é produção, não é custo financeiro, são vidas. Então, assim, o erro ele é fatal, então não cabe o erro. Outro fator que tem peso, quando você trabalha com pessoas que você tem um vínculo muito forte. O vínculo, ele melhora o ambiente psicológico, né? O clima organizacional, vamos trazer de uma forma aqui mais técnica, e isso melhora o resultado, isso otimiza, né? Você deixa de trabalhar individualmente e se preocupa também com a tarefa do outro, porque a minha tarefa, por si só, não é nada. Eu tenho que juntar a minha com a sua para que o resultado seja bom, né? Então, eu vejo, sim, essa motivação em cada membro, por pertencer, por ter vínculo com quem está ali, principalmente, né? Eu não quero... Se eu formo um time com vocês aqui, se eu integro a divisão, estou trabalhando, a gente está entregando serviço. Cara, eu não sou só o Souza Lima mais, entendeu? Eu estou representando o Auleto, eu estou representando o Jonathan, então isso pesa. Para quem tem compromisso, isso pesa. Muito bom, excelente. Além da motivação individual, tem o grupo, tem o pertencer, tem a comunidade. O poder do ambiente também, né? De estar entre os melhores ali. Acho explicado de onde vem a motivação, muito bom. Muito bom, parabéns. E acho que é uma excelente deixa para a gente já começar a falar do livro. Porque lendo ali, principalmente o início, eu vejo que o senhor traz muito essa questão, né, da experiência prática em situações de risco, né? Onde a gente sabe que a vida é o que está em jogo, né, das pessoas. E o senhor consegue trazer isso de uma forma ali para que todos consigam entender a questão da responsabilidade e todos esses assuntos relacionados a atributos importantes da área afetiva que eu costumo dizer que, infelizmente, estão ficando cada vez mais raros na nossa sociedade. É triste dizer isso, mas é a realidade, é o que a gente vem percebendo, né? Então, a divisão ela também tem uma missão muito nobre, né? Que é, de forma direta e indireta, trazer para essa juventude, né? Não só para os veteranos, mas para a juventude como um todo, o resgate desses valores, né, Coronel? Sim. O resgate desses valores. E eu sempre falo que eu sou eternamente grato à instituição, ao Exército, principalmente por isso, por ter me ajudado a potencializar alguns atributos que eu já tinha e desenvolver outros que precisavam ser desenvolvidos. Perfeito. E aí, antes de entrar no livro propriamente dito, queria perguntar para o senhor, dentro das experiências que o senhor passou, que foram várias, o que o senhor considera que foi a maior mudança percebida em relação a algum comportamento do senhor, alguma coisa que o senhor acha que mudou, assim, quando o senhor era antes da carreira militar e depois de um certo tempo, o que o senhor compreende que, poxa, se não fosse a carreira militar, talvez eu não tivesse desenvolvido tanto tal atributo, ou me comportaria de uma forma diferente. O que o senhor pode falar sobre isso com a gente, para depois a gente já entrar no tema do livro? Ah, ótimo. Eu vou te responder aqui. Eu era um jovem, de certa maneira, indisciplinado, né? Eu era muito dono da minha vontade, né? Eu brigava na rua às vezes, então assim, meio desgovernado. Meu pai falou, meu filho, vai fazer uma luta aqui, cara. Se você quiser brigar com alguém, faça isso dentro do tatame, não fica fazendo isso na rua não, porque não é legal, me dá trabalho. E quando eu entrei pro Exército, toda a minha energia ficava ali, na Ordem Unida, no campo, então eu conseguia descarregar essa energia ali. Além disso, a disciplina. Eu não era totalmente mais dono da minha vontade. Eu tinha regras, né? Tinha horários para cumprir, eu tinha ordens para serem, né, cumpridas. Eu ia trabalhar com pessoas, eu ia, né, liderar pessoas, então eu também tinha que saber cumprir ordens. Então, eu entendo que essa normatização na rotina, essa organização na minha vida, isso me fez muito bem. Né? Gerou um equilíbrio muito bom, inclusive para poder direcionar você a concluir uma graduação, a concluir um curso, porque imagina o seguinte, você tem
4 energias aqui, 4 forças, né? Se você apoiar, se você gastar a sua energia nessas 4 direções, cada uma vai receber 1/4 da tua força. Então você está dissipando energia. Para você ter um objetivo e ter mais força, mais evidência, mais entrega naquele ali, é melhor que você trabalhe de forma metódica, de forma direcionada. Isso me organizou muito a minha vida, né? Evitar a dispersão e se organizar, se direcionar para aquilo que você realmente quer, né? Eu vou dar um exemplo. No curso de guia de montanha, eu fui fazer o curso de guia de montanha com 38 anos, né? Acabei sendo o aluno xerife do curso, 01. Eu tive que me preparar muito, né? Estudar técnica, preparação física, liderar um grupo de 25, 23 anos, um grupo novo, com uma energia enorme, né? E você ali tendo que direcionar aquela turma. Então, assim, você tem que voltar o seu foco de forma bem objetiva ali, né? Para evitar que aquilo ali se perca, se disperse. E sobre a motivação, sobre esse propósito, né? Quando você vai entrar numa jornada, não, eu vou estudar para uma prova de concurso, eu vou realizar um curso de combate, né? A pessoa tem que avaliar muito o que ela está proposta, o que ela se propõe a fazer antes. Espera aí, meu amigo. Eu vou vestir a camisa e quando eu atingir esse objetivo, ela tem que vislumbrar, ela tem que visualizar, né, a realização, quais são os benefícios, o que ela vai ganhar, o que vai ter de bom para ela, para que no momento de dificuldade, para que no momento que ela estiver balançando, muitas vezes até a questão racional dela não vai estar fluindo bem, mas ela chama lá na raiz, fala assim, não, cara, peraí, tá difícil aqui agora, mas lá na frente tem algo extraordinário me esperando. Então aguenta mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Poder da visualização, muito bom. Poder muito da bom. visualização. A gente tem uma linguagem bem semelhante. A gente vai conversar bastante. Bom, dito isso, acho que agora é hora da gente entrar um pouco mais aprofundado no livro. E a primeira pergunta que eu faço é assim, o que o senhor pode dizer para as pessoas, né, que estão para adquirir essa obra, o que elas podem esperar desse livro? Qual a maior experiência que o senhor quer passar com a leitura desta obra? Bem, a maior experiência que eu busco realmente é o trabalho em equipe, né? Equipes de alto desempenho. Esse livro ele é dividido em 2 partes. Uma primeira parte relata na íntegra a operação de extração de brasileiros da Costa do Marfim, e a segunda parte, na construção dessa segunda parte, eu primeiro fiz a primeira parte. Quando eu terminei essa primeira parte, tiveram vários detalhes, dificuldades nessa construção, eu fui lapidando aquilo ali. Quando ela ficou, quando eu me senti que ela estava pronta, eu falei, não, cara, eu preciso entregar algo mais. Eu estava concluindo uma pós-graduação em psicologia organizacional e iniciando o meu mestrado na mesma área. E em ambas esses estudos, essas especializações, eu tive uma disciplina que era equipes de alto desempenho. Eu falei, cara, esse livro, né, o DOFESP, o Destacamento de Forças Especiais, ele é uma equipe de alto desempenho. Ele trabalha em alto desempenho. Então, eu vou conectar uma coisa com a outra. Então, eu peguei o que tinha de melhor na parte teórica, doutrinária, trouxe para essa segunda parte do livro e fiz conexões com a primeira parte. Desde gerenciamento de conflito, condução de uma reunião, o trabalho da liderança, né, a conexão entre os membros, o trabalho em equipe sendo efetivamente realizado. Então, é isso que eu busquei entregar para o público, né? O trabalho em equipe. Nós somos seres sociais, né? Nós, os mamíferos, têm... Vou entrar um pouquinho na neurociência aqui agora. A gente tem um sistema límbico. O sistema límbico funciona em circuito aberto. O que é isso? O que é o circuito fechado? Circulação sanguínea, circuito fechado. Por si só ele se alimenta. Sistema límbico não, ele é circuito aberto. A gente precisa de retroalimentação. Se eu falo uma coisa e você faz assim, ok, gostei, eu tenho uma resposta. Se você reprova
a minha fala ou a minha atitude, eu tenho outra resposta. Então a gente trabalha dessa forma. Nós somos pessoas que se comunicam o tempo todo, né? A gente sabe que o êxito ou o fracasso em várias operações, né, em empresas, é o fator comunicação. Peter Drucker, falecido, né, já dizia, 70% dos problemas das grandes empresas são na falha de comunicação. Sim. Em pesquisas recentes com CEOs, eles julgam que, na verdade, com gestores, eles julgam que a comunicação, 76% dos entrevistados julgam que a comunicação é um fator extraordinário. Então, a gente traz aqui recursos de comunicação, gerenciamento de pessoas. Então, essa é a nossa proposta de entrega. Ou seja, o público, qualquer pessoa que queira se desenvolver, tanto pessoalmente como profissionalmente. Porque o que às vezes as pessoas confundem, né, e acham que é só para militares, muito pelo contrário. É uma experiência que também serve para os militares, mas para qualquer pessoa que queira melhorar ali seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, fica aqui a nossa recomendação, extração de brasileiros da Costa do Marfim. E, Coronel, o senhor pode trazer um pouco da experiência dessa operação e o que talvez tenha sido o fator mais impactante para o senhor, e que até talvez tenha motivado a fazer a obra? O que o senhor poderia elencar ali como maior motivação depois que passou por isso? Falar, não, agora eu preciso contar essa história para mais pessoas. O que foi o que talvez tenha sido a virada ali de o senhor ter tomado essa decisão? A decisão de escrever o livro, propriamente dita, ela surgiu há 6 anos atrás. Eu estava servindo na escola de sargento das armas, na seção de psicopedagogia. A gente trabalhava o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. E um amigo sugeriu, Souza Lima, você participou daquela operação de extração de brasileiros, monta uma palestra para os alunos. Eu falei, tá bom, tinha 30 dias ali, fiz um trabalho de pesquisa rápido, peguei algumas fotos e trouxe aquilo ali em um tempo para os alunos. Teve uma repercussão extraordinária, né? Os alunos gostaram, eles vinham depois na sessão perguntar mais, entender o que aconteceu. E aí esse mesmo amigo falou, cara, por que você não escreve um livro? Eu falei, pô, mas escrever um livro? E aí eu escrevi um pouco, já tinha algo preparado, fui alimentando aquela ideia ali. Eu falei, cara, é sem pressa, eu não tenho, né? Fiz um projeto de 2 anos que acabou levando 5 anos para ser concluído. Então isso foi a minha grande virada de chave, né? Aquela impulsão inicial ali e os feedbacks que eu ia tendo daquelas pessoas que colaboravam com a obra, por exemplo. Uhum. Quando a primeira parte, eu levei um bom tempo para finalizar ela. E quando eu achei que ela estava pronta, eu tinha um amigo, ele era um professor de português, doutor em crítica literária, formado aqui em São Paulo, cara bacana. Aí eu falei, pô, você pode dar uma olhada para mim? Aí ele leu. Aí, na semana seguinte, ele veio muito, né, melindroso. Ele, poxa, coronel, o seu livro é muito interessante, muito bacana, mas eu acho que você deveria humanizar o livro. Eu, caramba, humanizar o livro? Mas o que é isso? Aí ele me explicou. As pessoas têm que entrar na leitura, elas têm que se ver aqui, elas têm que ter emoção, elas têm que ter alegria, tristeza. Então, eu, na verdade... São 12 personagens, né, os componentes do destacamento. Eu peguei 12 folhas, escrevi a história de cada um, né, baseado em passagens de membros das Forças Especiais. E praticamente refiz toda a primeira parte, inserindo aqueles itens ali, enriquecendo a vida pessoal de cada um daqueles profissionais ali. Porque até então eu tinha trazido só a operação, a frieza da operação. Né? Eu deixei de dizer que o familiar ficou esperando em casa, né? O filho de alguém ali poderia ter nascido naquele período. Muitas coisas que ele tinha planejado fazer, ele deixou de fazer, né? Então a gente traz aquilo ali também para a obra. E é interessante porque não é por maldade, nada, é porque realmente o militar ele tende a ser mais preciso, né? E eu entendo perfeitamente isso. Que bom, né, que o senhor conseguiu esse apoio, porque como o senhor falou mesmo, de fato as pessoas elas acabam retendo ali a atenção, acabam tendo uma imersão maior
quando tem aquela questão emocional, né? Tendo em vista que nós somos emocionais, né? Então, foi bem interessante. E o militar, por natureza, ele tende a ser mais direto, mais preciso, mais objetivo, né? Pô, foco no cumprimento da missão. Como foi a missão? A missão foi assim? Então foi bem legal, que bom, que bom. O senhor pode compartilhar com a gente alguma passagem da missão em si? Claro. Aí fique à vontade a entrar nos detalhes se o senhor achar que tem que entrar ali, que serviu talvez, e que sirva, obviamente, de lição, de reflexão, para que as pessoas que estão ouvindo, ou até que serviu de reflexão para o senhor ali, caramba. Perfeito. Então, eu vou dizer aqui as primeiras páginas, né, a primeira parte do livro, e a curiosidade eu vou deixar para o leitor. Claro. Deixa o gostinho a mais. Da história. As forças especiais haviam recentemente mudado para Goiânia, elas haviam se emancipado, uma brigada de operações especiais havia sido criada. Estava acontecendo um exercício muito grande no norte do país, então praticamente todo o batalhão ficou apenas um destacamento ocioso ali, de certa maneira, se preparando para algo que a gente não esperava que acontecesse. O acionamento aconteceu numa sexta-feira à noite. Por que aconteceu esse acionamento? Houve uma revolução, uma revolta civil na Costa do Marfim, fruto da exploração, da ocupação francesa, que era muito forte naquele país, a dominação do comércio. O país já era, né, livre, né, já tinha autonomia, mas ainda era muito explorado, e por questões políticas e outras mais, essa revolta se iniciou contra os franceses de forma muito violenta, assaltos, né, assassinatos e violências contra a mulher de toda a natureza. Pessoas de outras nacionalidades tiveram que se sitiar nas embaixadas, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, a própria França, e os brasileiros também que estavam lá se sitiaram na Embaixada do Brasil. Eles já estavam há 2 dias sitiados, alimento, água, tudo sendo reduzido. A embaixada, houve tentativa de invasão na embaixada, forçaram um portão. Nós fomos acionados na sexta-feira. Um Hércules, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, tocou o solo de Goiânia no sábado pela manhã para nos transportar para Abidjan, né? Fizemos um toque em Recife no sábado à noite para abastecer e atravessar o Atlântico ali. Recife era o ponto mais próximo para atravessar o Atlântico e Abidjan. Então, nesse toque em Recife, fizemos o último contato com o pessoal que estava na ONU, lá na Costa do Marfim, e eles disseram o seguinte: olha, vem, mas preparem-se para tocar numa pista de pouso alternativa, porque o aeroporto está tomado pelas forças irregulares. Existe a previsão de uma companhia da Legião Estrangeira retomar o aeroporto essa noite, mas ainda nada foi feito. Então, quando a gente decolou de Recife, a gente não sabia ao certo o que a gente iria encontrar. Aonde ia pousar. Caramba, que situação. O fato é que a Legião Estrangeira realmente saltou aquela noite, tomou aquele aeroporto, e pela manhã a gente conseguiu tocar em Abidjan. E ali a gente também não sabia o que ia acontecer depois que saísse dos portões do aeroporto. Então, era cada momento uma adrenalina alta, e a gente controlando aquela ansiedade, controlando aquilo ali, e um pensamento único na cabeça. Cara, vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos cuidar ao máximo para evitar qualquer tipo de efeito colateral. A gente não temos inimigos aqui, a gente só veio aqui pegar o nosso pessoal ali e trazer de volta para o Brasil em segurança. Essa era a ideia-força, né? E estava ali para o que der e vier. Acho que esse é o maior desafio, né, Coronel? A gente entrar com esse equilíbrio emocional, né? De saber que o dano colateral existe e pode ser catastrófico se a tropa não estiver bem alinhada, se não tiver tudo bem especificado ali certinho, não só em relação a técnicas, táticas e procedimentos, né? Mas também em relação à mentalidade, né? É lógico que em outras proporções, acho que eu posso citar uma passagem como temporário, né? Não só eu, vários outros parceiros, o que não era comum até então, mas tivemos a oportunidade de participar dessas pacificações no Rio de Janeiro. E uma delas na Maré,
inclusive onde fatalmente tivemos a perda do cabo Mikami, promovido a sargento pós-mortem, em uma troca de tiros lá na comunidade, que era todos os dias era conflito. E mesmo sendo conflito, mesmo sendo, entre aspas, uma força adversa, nós tínhamos a figura do APOP, né? Agente perturbador da ordem pública, ou seja, claro que ultrapassou essa seara, até porque eram questões criminais, mas a gente tinha que ter essa mentalidade de que estamos combatendo contra brasileiros. Então, estamos é nosso povo, né? Então não temos inimigo, que é o que o senhor acabou de falar. Temos um agente perturbador da ordem pública e isso precisa ser resolvido. Claro que se chegar aos extremos, né, a ponto até mesmo de uma defesa legítima, etc., pode ocorrer o conflito, que pode também existir ali um impacto, né? Mas não é inimigo. E isso é, assim, para quem vem de fora, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque o senhor com certeza viu isso também muito. Eu lembro dos americanos, exército americano, vindo para Campinas, dentro do Centro de Instrução de Garantia da Lei e da Ordem. Ficaram 2 semanas em Campinas. Acho que você lembra disso. Porque você estava na brigada, né? Você viu eles chegando. E eles ficaram lá para aprender com a gente como que a gente conseguia lidar com situações onde o combate e a força adversa, entre aspas, eram cidadãos do mesmo país, porque para eles isso não é comum. Eles estão acostumados com guerra, né, com outros países e tal. Então eles vieram, ficaram 2 semanas lá no que hoje é o CIO, né, que é o Centro de Instrução de Operações Urbanas, mas na época era Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, que era o siglo, que era onde eu era instrutor. Perfeito. E eles ficaram 2 semanas lá com a gente. E aí eu ficava pensando, né, porque a gente sempre teve aquela mania de vira-lata, acho que eu posso falar com esse termo, entendo. De, pô, não, os americanos são melhores que a gente em vários aspectos e tal, não sei o quê. E eu falava, caramba, o que a gente tem para ensinar para esses caras? Eu ficava pensando, né? E aí depois eu entendi. Eles falam, e um americano, eu ouvi ele falando, né? Ele falou, cara, para nós é simples a matemática. Estamos num ambiente hostil, força adversa, é guerra. Agora, como vocês fazem isso? Vocês estão num ambiente hostil, tão quanto com uma força adversa, mas não é uma força adversa, é um povo de vocês, e vocês precisam ao mesmo tempo se preocupar com efeito colateral e mídia e não sei o quê. Aí eu olhei, pensei e falei, nossa, é verdade, então, tá vendo? Né? A gente tem às vezes essa síndrome do vira-lata de achar que somos inferiores a outros países, e óbvio que por questões culturais, estruturais e um monte de outras coisas, realmente a gente aprende muito com outros profissionais de fora, mas temos muito a ensinar também. Sim. E a nossa tropa, além de tudo, né, e eu vi isso na prática, posso falar tanto no Alemão quanto na Penha, e principalmente para quem estava à frente lá na Maré, quando um dos nossos tombaram, não foi motivo para a tropa baixar a cabeça, muito pelo contrário. Sim. Porque estava todo mundo no espírito de corpo, estava todo mundo unido, e um detalhe, né? A gente está falando, coronel, de 20, 21 anos, porque ali, jovens, os pelotões, né, com exceção ali dos sargentos e de um ou outro oficial, porque o oficial temporário também é novo, né? Também é jovem. Cabos e soldados, que era a sua grande maioria, 20 anos. Inclusive, o Mikami, né, que faleceu, tinha 21 anos. Então você pega como que jovens, né, um grupo de jovens de seus 20 a 25 anos, 26 anos no máximo, com exceção de alguns ali, mas a grande maioria, acho que 85% nessa faixa etária de idade, numa situação de risco, de troca de tiro, de morte, e de motivação ao mesmo tempo. Cara, isso é uma lição extraordinária, porque você olha hoje para a sociedade, claro, não estou aqui querendo dizer que é melhor que ninguém, não é que os militares são melhores, não é isso. Mas o que eu digo é, você olha para uma sociedade, às vezes uma pessoa de 30 anos, tá, se deixa abalar por um obstáculo simples. Né? Então isso para mim foi uma lição, assim que eu olhei, eu falei, cara, que poder que tem o espírito de corpo, né? Né? Esse negócio de... Porque quando você escuta uma coisa dessa, o que você pensa? Numa situação dessa todo mundo fica com medo e né? Mesmo estando preparado, às vezes a pessoa colapsa. Colapsa ou ele quer se vingar ou pensa de outra maneira. Mas quando você tem um time bem conectado, cara, aquela atmosfera integrado te faz... Pô, isso é sensacional. E aproveitando isso que o Auleta falou e que o senhor falou também que os forças especiais, como eles são times de alta performance, eu queria saber do senhor, durante o curso de comando de forças especiais, teve algum momento que o senhor assim pensou em, pô, vou desistir? O que fez o senhor se manter ali na missão e cumprir e conseguir se formar? Teve alguma coisa assim, algo pontual que o senhor consegue compartilhar com a gente? Teve, cara. Teve no meu curso de comandos.
é o que a gente está falando aqui da conexão entre pessoas. É exatamente isso aí, é um fator fundamental. No meu curso de comandos, quando o grupo já havia se reduzido bastante, eu acabei tendo, a gente na época devia estar em torno de talvez 15 alunos, pouco menos talvez. Eu tive uma desavença com um outro aluno. Desentendimento bobo, desnecessário. Ele falou algumas coisas comigo que eu não gostei, eu não achei que ele deveria ter falado, não era momento para isso. A gente está ali todo mundo junto, não é cada um para si. Aquilo me abalou. Eu falei, cara, quer saber? Eu desgostei disso aqui. Tá ruim para mim ficar aqui convivendo com essa pessoa. Então, olha a questão do pessoal. O meu objetivo se ofuscou nesse momento. Mas aí eu falei, cara, espera mais um pouco, deixa, as coisas vão melhorar. Acabou que esse colega, na semana seguinte, foi embora e não que aquilo ali tenha me confortado, entendeu? Mas eu pensei, eu falei, cara, ainda bem que eu não dei um passo atrás por esse motivo, né? Se eu tivesse que desistir, que fosse por um motivo pessoal, por algo que motivasse a mim mesmo, né? Que saísse de mim, não por uma desavença com outra pessoa. Desavenças a gente tem que resolver, a gente tem que conversar, a gente tem que minimizar, né? Ou relevar. Se não dá para resolver, releva e passa. Mas eu queria destacar o fato de que o único momento que eu balancei foi por uma questão interpessoal, né? Mas ainda bem que passou. Por um momento ofuscou ali aquele sonho maior. Você vê como motivo pessoal. Você vê como isso tem força, né, E cara? teoricamente é uma coisa simples, né? Quando você se compara com todo o reforço negativo, ali a exposição, o treinamento, às vezes por uma briga, às vezes até simples, boba, poderia ter custado um curso, Mas uma pode carreira. ter despertado um gatilho ali no senhor, Sim, né? sem dúvida. E eu falo muito disso, porque gatilhos emocionais às vezes vêm tão forte, cara, que por um momento, pequeno que seja, você apaga para várias coisas, como até para um objetivo importante, e aquilo mexe mesmo com você. E é isso que eu queria perguntar para o senhor, Coronel. Agora o senhor como psicólogo, qual que é a importância que o senhor vê hoje, tanto na formação quanto no acompanhamento dos militares em si e principalmente dos forças especiais, que são equipes de alta performance e às vezes tendem a olhar muito para performance, querer buscar mais, estar evoluindo e às vezes acabam deixando saúde ou deixando um pouco de lado isso. Como o senhor vê essa relação e o que hoje o Exército, até os psicólogos, os times ali estão fazendo para conseguir melhorar isso aí? Olha, eu vou dizer por mim, tá? A gente ouve falar muito que o militar especializado, o comandos, o Forças Especiais, ele tem problemas com a família, né, divórcios, enfim. O que eu julgo de fundamental importância, né? A gente naturalmente tem muito tempo voltado para o trabalho. Você muitas vezes tem que acordar muito cedo, chega tarde, vai em operações aí que duram meses, né? O contato com a família ele fica reduzido, há uma videoconferência por vezes, o tempo que você passa em casa com seu filho, com a sua esposa, ele é muito reduzido, o tempo que você tem para se desenvolver intelectualmente, fisicamente, ele vai se depreciando também. Então, o que eu tenho para mim? Se você tem pouco tempo, esse tempo tem que ser de qualidade. Se eu estou com a minha família em casa, eu não tenho que ficar mexendo no telefone, eu tenho que evitar ficar levando o trabalho para casa, eu não tenho que dividir o tempo que é do meu filho, que é da minha família, com o meu trabalho. O meu trabalho eu já entreguei muito lá nele no momento certo. E se eu vou chegar em casa, aquele tempo ele tem que ser dele, né? Eu vou dizer um filho, por exemplo, né? Às vezes a gente quer educar, fala isso, fala aquilo, faz isso, faz aquilo. Peraí, cara, e me fala você agora, como é que é a tua vida, como é que você está estudando, como é que você está com as garotas, como é que está o esporte, fala para mim, deixa eu ouvir. E deixa falar. A criança, ela tem um mundo lúdico, ela tem aquelas viagens, aquelas fantasias. A gente não tem que tesourar aquilo. Exatamente. Você tem que deixar ele fluir, deixa criar, deixa a mente crescer, evoluir, entra naquele mundo dele ali. Isso é estímulo, isso é energia, isso você motiva ele. Ele vai
com o amadurecimento, entender que um momento aquilo ali vai virando coisa do passado, ele vai caindo na realidade, né? Esse é um primeiro fator. E eu acho importante a gente cuidar do corpo, cuidar da saúde. Tudo que a gente faz é através do nosso corpo. E muitas vezes a gente só valoriza a nossa saúde quando a gente adoece, entendeu? E quando você adoece, meu amigo, para estudar, para trabalhar, para entregar serviço, fica ruim. Então é um cuidado diário, né? É um cuidado metódico, questões de alimentação. Eu não sou, assim, obcecado por isso, mas eu não abro mão disso. Muito bom. O Coronel falou uma coisa aqui que eu acho essencial para todo mundo, principalmente no tocante de criação de filhos, né? Porque muitas das pessoas adultas sofrem por, como o senhor usou o termo, né? Por várias tesouradas que tiveram na infância. A gente sabe que a infância é um período importantíssimo, que é onde está sendo criada a nossa personalidade, onde está acontecendo a neuroplasticidade de uma forma até mais acelerada. E aí você pega ali, e até puxando um pouco o assunto do temperamento, né? Às vezes você pega uma criança mais voltada para criatividade e tal, mais lúdica, todas são, né? Mas algumas são até mais do que a média. E aí é muito comum você ver pais, às vezes, até também por perfil temperamental, mais ali, não, pô, fala mais baixo, para de ser exagerado, para de não sei o quê, para de pular, para disso, para... É tanto para. E isso tem um efeito tão catastrófico, cara, porque você bloqueia uma coisa que não é para ser bloqueada. Pelo menos não desse jeito. Claro, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes, né? Pelo menos não desse jeito. E aí essa criança se torna um adolescente retraído. Se torna um adolescente, um adulto com traumas, né? Perfeito. Que, óbvio, sempre há tempo de ressignificar e deixar tudo certo. Mas poderia ter sido evitado lá atrás. E a grande maioria vem da infância mesmo. Maioria. Traumas. E uma coisa, eu sou nutricionista, para o pessoal que não sabe, e muito até que o Oleta falou da parte das crianças, é essa questão com a alimentação. Então hoje às vezes a gente vê algumas crianças sendo expostas a alimentos que não deveriam estar consumindo. Então um excesso de açúcar, frituras, que às vezes a criança não tem nem o paladar para aquilo, e ela está consumindo porque o pai consome, mas vou dar também. E está causando um prejuízo, tanto na questão de ficar cortando nessa parte, mas também a alimentação. Então, isso é muito importante, porque a grande maioria das pessoas hoje, ou que tem trauma, ou tem algum problema, algo que ela tem que resolver, veio da infância. E desconta na comida. E aí vira um ciclo que é complicado. Desconta Exatamente. na comida. E aí eu costumo dizer, né, e aí por isso que eu acho perfeito quando conecta, né, assunto de psicologia, com mentalidade, com nutrição, porque nós somos, a gente já até falou isso em alguns outros episódios, nós somos aquilo que consumimos em todos os aspectos. Nós somos o que comemos, nós somos com quem interagimos, nós somos o que estudamos. E assim, quando você pega uma comida, até a comida te traz um efeito na tua mente. A comida pode aumentar a tua dopamina, por exemplo. Né? Então, é muito louco isso, né, cara? O meu TCC da nutrição, eu estudei, me formei na Federal de São Paulo, e o meu TCC, eles olham muito para essa parte de ensino, a parte acadêmica. O meu TCC foi sobre a relação entre alimentação e ansiedade e depressão. Que isso, quando eu comecei a fazer em 2017, pouco se falava em microbiota, pouco se falava na relação entre o que você consome e neurotransmissores, o que você consegue ter ali de resposta pelo que você está ingerindo, o que você está sendo exposto. Então hoje já se fala muito sobre isso. Aí até queria perguntar para o senhor, Coronel, essa parte de ansiedade e depressão, além do esporte, além de você ter uma rotina organizada, o senhor tem alguma dica, alguma coisa que você possa falar para os militares em específico, para que consiga combater isso, ou que tenha ali uma organização melhor para que isso não seja um problema e ele tenha pelo menos um caminho? Pô, você tirou pro alto e acertou no alvo. Esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo há mais ou menos uns 6 anos, que é o controle da ansiedade no ambiente de alto risco. A gente sabe que o militar ele aprende, de que maneira o militar ele desenvolve o aprendizado? Através do planejamento, da simulação. Imagine ali uma operação. A simulação é quando a gente está em cima do caixão de areia. O ensaio é aquela primeira adequação ao ambiente que você vai operar. E a repetição. Repete. Treinamento em seco ali. Treinamento em seco. Isso cria marcas neurológicas. Quando você pensa algo, né, rapidamente, o cara fez uma pesquisa, colocou vários sensores no corpo.
apaga a flexão. Identificou onde esse sensor era monitorado. Agora senta aí e fica quietinho. Pensa em você apagando flexão. Aqueles mesmos locais e estímulos eram conduzidos em menor escala. Então, o fato de você se antecipar ao estímulo estressor em forma de pensamento, isso já te coloca, num primeiro momento, em frente, enfrentando, né, aquele estímulo ansiogênico ali. E tem um fator que... O que leva à perfeição? O que leva ao alto rendimento? A repetição. Agora, nós não temos o hábito de adotar na nossa rotina o treinamento mental. Baseado no livro de Psicologia do Esporte, eu fiz um trabalho de desenvolver essa parte do treinamento mental. Atletas de alto desempenho, né, empiricamente, eles desenvolviam essa prática. O cara está sentado ali antes da largada, antes da prova, antes do arremesso, antes do que ele está ali pensando o que ele tem que fazer. Hoje, isso já não é mais empírico. Hoje já tem profissionais que conduzem esse treinamento. Pilotos de moto velocidade, eles têm uma prática conduzida do treinamento mental. Faça a tua volta mais rápida. Ele fecha os olhos, ele faz toda a volta dele, quando ele vai trocar marcha, quando ele tem que acelerar, onde ele tem que se posicionar na moto, tudo. E ele fecha a volta com um tempo muito próximo do que é real a volta dele. Então, isso aprimora demais a performance. E a gente testou isso. A gente fez treinamento mental, por exemplo, para o aprestamento, para desequipagem, né, para retirada do equipamento dentro da água. Então, ao invés de você entra na água, desequipa, sai da água, entra na água, é cansado. E você nem todo o tempo vai ter a água para fazer aquilo. Você vai ter janelas ali. Então, você em casa ali, tranquilinho, tem que fazer isso, aquilo, detalhadamente. E tem técnica para você desenvolver o treinamento mental, né? A questão do escrever, verbalizar e trazer aquilo ali através de uma metodologia extremamente eficiente. E um outro fator que a gente identificou também de forma muito significativa é a partir do momento que você está ali no calor do combate ou sob o estresse, fazendo uma apresentação ou em qualquer coisa que levante o teu nível de ansiedade muito, o controle da respiração. A gente fala o controle da respiração, parece uma coisa simples, porque a gente respira de forma natural, sem provocar, enfim. Mas o controle da respiração, o nosso pulmão, imagina o seguinte, ele é uma toalha dobrada. Então, quando você faz 5 respirações profundas, você abre essas paredes pulmonares, você aumenta o número de alvéolos, captando oxigênio daquele ar que entrou ali. Mais oxigênio entra na corrente sanguínea. Então, o seu coração, ele pode trabalhar menos e entregar mais. O controle da respiração, quando você se concentra nele, a gente ativa o nervo parasimpático, que é um nervo que relaxa, que traz mais tranquilidade. E aí vem uma outra coisa. O coração se comunica com o cérebro através do nervo vago. Essa comunicação a gente acha inicialmente que ela é só cérebro-coração. A gente acha que só o coração dá ordem. Só que não. Esse fluxo, ele tem a mesma intensidade nos 2 sentidos. Então você, através da respiração, você alcança o teu coração no batimento cardíaco, naquela estimulação orgânica ali, e isso também passa uma mensagem de relaxamento para o cérebro. Então você abaixa o seu nível de ansiedade, você abaixa o seu nível de estimulação orgânica, você controla, né, o seu estímulo, a sua tensão ali no momento, né, de tensão. E as pessoas desprezam por achar que é besteira. É impressionante. Por achar também que é simples. Por achar que é às vezes simples. Que é uma fórmula milagrosa, algo assim muito... Sim. Às vezes é simples e é fácil. Pode não ser fácil de fazer, mas é simples. Então, assim, se conseguir ir treinando, vendo as técnicas, aprendendo, tem uma eficiência
Excelente. Exatamente. É uma coisa que eu uso no meu dia a dia e eu relato aqui para vocês. Dá super certo. É simples, de fato, mas tem um efeito positivo para qualquer momento. Até mesmo uma preparação para alguma coisa importante. Para controlar realmente a questão da ansiedade. E para fechar esse tema, Coronel, acho que vai de encontro, inclusive, com o que está acontecendo hoje no mundo, né? Nós vivemos numa geração extremamente hiperconectada. Perfeito. E com essa hiperconexão vem os hiperestímulos, né? Que também mexem com a nossa mente. E quanto mais nova é a pessoa, isso cabe para todo mundo, até para os mais velhos, mas quanto mais nova a pessoa, o dano ainda é pior. Porque você pega aí crianças, às vezes, no celular ali, sei lá, 3, 4 anos de idade, a criança no celular ali, hipnotizada, com hiperestímulos o tempo todo, às vezes o algoritmo entregando coisa que nem deveria. Perfeito. Né? E isso também mexe, ainda mais com o cérebro que está em formação. Mas eu nem vou falar desse ponto, porque é bem polêmico. Vamos para o cérebro que já está com uma formação já, né, como 30 a mais ali, né, 25 mais, que mesmo assim, porque o nosso cérebro instintivamente, ele sempre vai buscar aquilo que nos dá muita recompensa com pouco esforço, e os hiperestímulos acho que são um exemplo bom disso, né, porque para você ter o hiperestímulo, basta você abrir teu celular, botar ali nos Reels e ficar passando o dedo. Você não tem esforço para fazer isso, mas tu tem uma puta de uma recompensa, um efeito dopaminérgico, né? Vendo ali cores e tal, e ganchos e um monte de coisa. E ao mesmo tempo, isso também é uma das maiores causas que fazem com que as pessoas procrastinem, com que as pessoas deixem de fazer aquilo que é importante para perder ali horas e horas em coisas aleatórias, né? A gente está enfrentando muito isso. E é óbvio, é um somatório de coisas, né? Então você pega esse hábito, que é um hábito inadequado, que infelizmente, né, a conexão vem disso. E você alia isso com má alimentação, falta de atividade física, e vai somando tudo isso, cara, o destino final é um tarja preta, antidepressivo. Então, assim, é muito importante esse assunto que o senhor traz aqui. Eu quero agradecer realmente, porque o senhor traz não só a importância, mas o senhor traz de forma técnica, né? E eu acho que o que está faltando muitas das vezes, até puxando o gancho dessa questão da respiração, as pessoas olham e acham, isso aí não... porque não entende o que o senhor acabou de explicar. Por isso que eu acho muito importante. O senhor explicou o efeito que isso causa no pulmão, no coração, a mensagem que manda para o cérebro. Então, para as pessoas que estão ouvindo e que de repente já até repetiram, isso aí é besteira, tenho certeza que depois dessa explicação, que foi uma explicação simples, porém muito bem feita, a pessoa vai olhar e falar, vou começar a testar então, para ver se funciona. Já é uma missão cumprida. A pessoa só faz se ela entender ali o motivo, o porquê. E na minha visão, o que falta hoje é isso. Tem muita gente que fala muita coisa, mas falta embasamento técnico. E tem muita gente que fala muito tecnês, mas falta ali a influência. Então o senhor trouxe os dois, né, através dessa conversa, então eu quero agradecer mais uma vez, e como forma de agradecimento, e agora sim, o senhor pertencente, oficialmente pertencendo à nossa comunidade, quero lhe entregar esse singelo presente, que é a nossa caneca da divisão, com o nome do senhor aí. Inclusive vamos usar hoje, hein? E vamos usar hoje. Todo mundo com a sua caneca. Lima, tô recebendo aqui um presente que eu vou guardar com muito carinho, ainda nominal ainda, então assim, é uma distinção muito grande. Sou muito grato ao convite, a essa oportunidade de estar aqui. Sou muito grato a vocês por isso. Pode ter certeza que isso aqui vai ficar no coração. E não é só para ficar guardado, é para usar, hein? Não, e hoje a gente vai ver. Hoje a gente vai ver quem que vai usar. Vai ser usado hoje. Hoje eu vou fazer o checklist ali. O papo tá legal, o papo tá bom, várias experiências bacanas, mas chegou aquela hora que eu sei que você gosta. Pô, ouvi de um Forças Especiais ali, um momento de visões. Eu vou deixar até você fazer as honras de passar esse objeto para o coronel. Aqui, que é o Já Fui Bisonho, que a gente quer saber dos convidados aí, um momento que passou por uma situação ali que era inexperiente, que não sabia, que deu aquela bisonhada, e ouvi de um Forças Especiais, né? Aí fica melhor ainda. Aí é melhor ainda um momento ali que o senhor passou. Já fui bisonho. Vamos lá. Olha, talvez sendo estimulado ali para puxar hinos e canções, são momentos que a gente está conduzindo a tropa, enfim. Eu fui estimulado a fazer isso, às vezes pela timidez não me propunha muito a isso. E eu sou péssimo para puxar canção, cara. E aquilo ali era desastroso, vamos dizer assim. Então, e aquilo às vezes me custava preços altos, né, durante o curso. Eu acho que esse daí eram momentos ali que eu não gosto de ficar me lembrando.
Queria fazer o coronel pagar, era só pra puxar a canção. Pra puxar a canção. Mas o que acontecia ali? O senhor às vezes puxava errado ou esquecia? O que mais incomodava ali? Eu começava a inventar da minha cabeça, entendeu? Eu não sabia a letra direito e ia inventando, e a turma repetia e começava a rir, e aquilo ali nunca acabava bem. Era engraçado pra todo mundo, menos pra mim, né? Ô, coronel, e no curso de comandos Forças Especiais, tem esse momento assim de não de bizonhice, mas de um pouco de descontração? Tem algum espaço para isso que o pessoal consegue dar uma respirada, uma descontraída, né? Ou não? É 100% reforço negativo ali? Olha, eu acho que a questão da descontração, ela acontece entre os próprios alunos. Certo. Quando eu tô bizonhando ali, tá todo mundo se descontraindo, entendeu? Quando eu saio da evidência e outro passa a ser o foco numa demonstração de material, numa atividade qualquer que seja, aí você fica rindo ali por dentro, quietinho, né? Do azar do outro ali. E isso vai levando, né? É o pequeno momento que você tem ali de descontração que a gente vai tocando o barco ali. Foi excelente. Coronel, a gente está chegando ao fim e para encerrar aí com chave de ouro, acho que foi muito especial esse episódio, principalmente toda a parte de neurociência, psicologia, que eu gosto muito, a Oleta também. O Leta, inclusive, especialista nisso, gosta muito desse tema, eu também gosto muito. E eu queria saber do senhor 2 soft skills que, durante a caserna ou na formação, seja comandos, forças especiais, que o senhor desenvolveu ou que o senhor ali teve mais evidência que hoje o senhor usa tanto no meio profissional, nas Forças Armadas ou no seu Perfeito. Pessoal. Boa pergunta. Eu ia complementar essa pergunta na fala anterior deles, mas você agora me deu a oportunidade melhor. Práticas meditativas. Eu desenvolvia isso de forma empírica. Eu nem sabia o que era isso. Aí eu comecei a estudar alta performance. E tudo, em todo papiro, em todo material que eu pegava, práticas meditativas eram conduzidas. Eu falava, cara, que negócio é esse? Você vai ter que entrar num transe, você tem que sair de si. Não tem nada disso. É simplesmente você conseguir apagar os estímulos do ambiente e se concentrar numa única coisa. Parte desse princípio. O Auleta estava falando agora. Hoje, com a tecnologia, a gente recebe estímulos a todo momento. Pá, pá, pá. O nosso cérebro, né, uma média, né, mundial aí, a gente troca o nosso pensamento a cada 8 segundos. Então você não consegue se concentrar. Cada vez mais a pessoa tem uma capacidade de concentração menor. Isso não é bom. Ser multitarefas não é bom. Nem o computador é multitarefa. Se você abre várias janelas ali trabalhando ao mesmo tempo, você pode até pensar que estão todas simultâneas, só que não. É uma de cada vez. Então é melhor que a gente compartimente as coisas. E a prática meditativa, ela permite exatamente isso. Desacelerar, né, essa velocidade, esse estímulo, né, disperso e fazer com que você se concentre numa única coisa. Começando com a prática da respiração, né, levando, de repente, para um treinamento mental. Tudo isso é prática meditativa, em cima daquele objetivo que você quer. Então você tem um objetivo e você trabalha vários recursos que vão te moldar e te conduzir até ele. É isso. Perfeito. Excelente. E é com essa chave de ouro que a gente fecha mais um episódio brilhante. Quero mais uma vez agradecer o senhor. Realmente é um episódio que mistura técnica com prática, né? E até fazendo menção à obra, e que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas que assistirem. Parem de achar que o que vocês escutam por aí, principalmente de especialistas que têm, né, a sua história e sua formação acadêmica, sua questão prática, né, de situações reais, parem de ouvir coisas e achar que isso aí é besteira, isso aí não funciona. Tentem, experimentem. Então, falamos aqui de coisas simples, é uma respiração, né, é uma meditação. Muitas pessoas acham que meditação, fala meditação, a pessoa já pensa, vou ter que fechar os olhos, fazer não sei o quê, vir para outra atmosfera. Não, também é isso, mas não é só isso, né? Exato. Às vezes é só o fato de você realmente se isolar ali, pensar só
internamente, não externo, né, já é o suficiente. Então, Tá presente, né? Exato. E as pessoas precisam mesmo disso. Hoje, mais do que nunca, acho que a gente está entrando numa geração e não tem como ser diferente. Daqui para frente vai ser cada vez mais isso, com a tecnologia avançando, inteligência artificial e etc e tal. A gente precisa se adaptar. E para se adaptar do jeito certo. Não é se adaptar se entregando aos hiperestímulos e vamos que vamos. Não. É podendo dividir seu tempo, sabendo a hora de... Sim, também se permitir um tempo para você realmente ficar ali, né, mais descontraído, que também faz parte, mas não que isso seja 80% do seu dia, porque senão vai acabar com a tua capacidade de concentração e performance. Então quero mais uma vez agradecer esse momento, obrigado, sucesso em todos os projetos, conta com a divisão, Claro. tá? Contaremos com o senhor também, e é só o começo, né, Rocha? Só o começo. E, Coronel, se quiser deixar uma mensagem aí para a audiência, falar alguma coisa, espaço do senhor. Pessoal, novamente eu agradeço essas pessoas extraordinárias aqui. Depois dessa conversa, eu vi o quanto eles são extraordinários. E a mensagem que eu deixo é o que eu faço na dedicatória desse livro. Primeiro, sonha alto. Depois, coloca o seu sonho no papel. Faça isso com técnica. E você vai alcançar o que você quer. Força. Muito bom. Excelente. Obrigado pela audiência de sempre. A gente se encontra no próximo episódio e fé na missão.